Olá, tudo bem? Sou a professora Joilma, da disciplina de inglês. Na videoaula dessa semana, nós vamos fazer uma pequena revisão da aula da semana passada e fazendo, né, alguns exercícios para a gente fixar melhor o assunto, tá? Então, vamos falar sobre o simple past dos verbos regulares e irregulares. Bem, o simple past, esse tempo em inglês é usado para falar sobre alguma coisa que aconteceu e terminou no passado. E, geralmente, quando a gente usa o simple past, a gente sempre utiliza um tempo determinado, uma expressão de tempo, para determinar esse acontecimento. Então, por exemplo, fui ao teatro ontem. Então, eu uso o simple past porque eu determinei o tempo. Quando foi que eu fui ao teatro? Ontem. Por isso que a gente usa determinadas expressões temporais, como yesterday, the day before yesterday, last night, last year, tá? Em qualquer ano anterior ao nosso, ok? Então, a gente usa o simple past nessas circunstâncias. E para a gente colocar uma frase no simple past, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar verbo regular de irregular. A gente precisa conhecer eles dois. Os verbos regulares, eles são chamados de regulares porque eles têm o passado terminado em ed, de ou ied, né? Lembrando que ied, vocês estão lembrados, acredito que é quando o verbo termina em consoante mais y, a gente tira o y e coloca o ied. O d quando o verbo termina em e, aí a gente só coloca o d. No restante dos outros verbos, a gente acrescenta o ed. Já os verbos irregulares são os verbos que não têm o passado terminado em ed, de ou ied. Ele tem seu passado próprio, por isso que todos os livros geralmente vêm com uma lista de verbos irregulares. É importante que a gente aprenda esses verbos, tá? Então, quando a gente escreve ou fala uma frase no simple past na forma afirmativa, a primeira coisa que a gente tem que utilizar é o sujeito. Depois do sujeito é o verbo principal no passado, que se o verbo for regular, você acrescenta o ed, o d, o ied, e se o verbo for irregular, você pega esse verbo na segunda coluna da lista, tá? Agora, quando a gente vai colocar uma frase na forma negativa, ela muda um pouco da afirmativa. Primeiro vem o sujeito, forma afirmativa, mas depois do sujeito a gente tem que usar o did not ou o didn't. Esse did not e o didn't, ele não tem tradução nenhuma, só quem vai ter é o not mesmo, que é o não. Mas o didn't, ele não tem tradução nessa circunstância. Ele só está mostrando para a gente que a frase ela está na forma negativa e no tempo passado, porque o did representa passado. E depois do did not, o que é que a gente coloca? O verbo principal, só que o contrário da forma afirmativa. Se o verbo é regular, eu tenho que retirar o ed, o d ou o ied. E se eu tirar o ied, tem que voltar o y, porque o verbo regular ou irregular, eu tenho que colocar aí a forma básica dele, o infinitivo dele. Se o verbo for irregular, eu tenho que pegar esse verbo na primeira coluna da lista, tá? Na forma interrogativa, da mesma forma que a negativa, só que eu não uso o not e o did sempre vem antes do sujeito. Então, vem did, para depois vir o sujeito, para depois vir o verbo, se for regular, tiro o ed, o d ou o ied, coloco o y no lugar quando for ied, e os verbos irregulares, eu pego esses verbos na primeira coluna da lista, né? Agora vamos ver isso na prática, vamos ver em atividade para ver como é que ele fica. Então vamos ao exercício, ok? Então, primeira questão, passe as sentenças abaixo
do present simple, que é o presente, para o simple past, que é o passado. Passado simples. Então, o que é que eu tenho que fazer aí? Simples. Eu identifico o sujeito e o verbo. Quando eu identificar o verbo, só eu pegar este verbo e colocar no passado. Como é que eu coloco? Olhando se ele é regular ou se ele é irregular. Então, na letra A, quem é o sujeito? The baby. Então, eu coloco the baby. E o verbo? Cries. Esse verbo está no presente. Como é que eu coloco esse verbo no passado? Vamos supor que essa lista que esteja aqui do lado seja a lista de todos os verbos irregulares. Aí a gente faz, esse verbo cries está aqui nesse meio? Não. Então, isso significa que esse verbo é regular. Se eu quero colocar ele no passado, eu corto apenas o S, olha. Ficou o E, né? Só eu colocar o D agora. Pronto. The baby cried. O bebê chorou. Na letra B, Peter, né? Visit his aunt. Então, sujeito, Peter. Visits é o verbo. Porque na afirmativa, primeiro que vem o sujeito, depois o verbo. Então, visits é o verbo. Esse verbo visits está aqui na lista dos verbos regulares? Não. Então, significa que ele é um verbo regular. E se eu quero colocar no passado, só eu que tirar o S, terminei, então só vou acrescentar aqui o que? O ED. His, quer dizer, Pedro visitou a tia dele, né? Ou a sua tia, a tia de Peter. They make a cake. Quem é o sujeito? They. O verbo make. O verbo make, ele está aqui na lista? Está. Olha aqui ele, make. Então, se eu quero colocar ele no passado, o passado dele está em que coluna? Segunda. Então, se eu pego na segunda, vai ficar made. Eles fizeram um bolo. You believe in ghosts. Então, quem é o sujeito? You believe é o verbo. O verbo believe está na lista dos verbos irregulares? Não. Então, significa que ele é um verbo regular, botando no passado, eu vou acrescentar, aqui já tem o S, eu vou acrescentar o B. In ghosts. Quer dizer, você acreditou em fantasmas, né? Agora, the little boys break the glasses. Quem é o sujeito? The little boys. Verbo, break. O verbo break está no meio dos verbos irregulares. Está, é aqui break. Então, o passado eu pego na segunda coluna, vai ficar broke. The glasses. Pronto. Então, os garotinhos, aliás, quebraram os copos, ou então quebraram os óculos. Segundo, complete as sentenças com o simple past dos verbos em parênteses. De novo, ele está pedindo para completar com o passado. Então, o que é que eu faço? Do mesmo jeito que eu estava fazendo aqui, ó. Vou botar ele para cá. Que eu estava fazendo aqui, ó. Vou pegar esse verbo jump, vou olhar se ele está aqui na lista dos verbos irregulares. Ele não está. Então, se ele não está, é porque ele é um verbo regular. O passado, eu passo acrescentando o ED, tá? The cat jumped the fence. Agora, letra B. The children, the school bus, miss. O verbo miss está na lista dos verbos regulares? Não está. Então, se não está, o passado, eu só vou acrescentar o ED, missed. Tá? Letra C. You, aí o verbo que ele está pedindo, o write. O verbo write está no meio dos verbos irregulares? Está. Aqui o write. Então, eu vou pegar na segunda coluna, vai ficar wrote. Pronto. Letra D. My friends, o verbo try.
O verbo try está na lista dos verbos regulares? Não, então é um verbo regular, terminado em consoante mais Y, então botando no passado, tiro o Y e acrescento o IED. Letra E, they, e o verbo agora é go. O verbo go está na lista dos verbos regulares? Está. Então, eu vou pegar o passado dele na segunda coluna, que vai ser went. Pronto, é dessa forma que fica. Agora, terceiro, traduza para o português as orações do exercício 2. Então, você tem que traduzir. The cat é o quê? O gato. Jump é pulou. A fence, que é cerca. Pronto. O gato pulou a cerca. Letra B. The children missed the school bus. Então, eu vou dizer que as crianças, né, perderam o ônibus escolar, ou o ônibus da escola. Né? You wrote a beautiful poem. Então, você escreveu um lindo poema. Pronto. My friends try to understand me. Então, meus amigos tentaram me entender. They went to school yesterday. Vai ficar, aliás, né? Eles foram à escola ontem. Então, eles foram para a escola ontem. Pronto. Vou tirar essa questão aqui, para poder a quarta ele pede o seguinte, agora negue todas as orações da segunda questão. Eu vou tirar essa aqui para ficar mais próximo das frases da segunda questão. Então, the cat jumped the fence. Lembram o esquema da forma negativa? Primeiro é o sujeito, depois é o did not, depois é o verbo no infinitivo simultâneo, ou o verbo sem o ED, ou então, se o verbo regular pega o verbo na primeira coluna. Então, aqui, o do gato é o sujeito, the cat é o sujeito, aí eu vou colocar did not. Então, jumped, eu coloquei o quê? O ED. Então, com o did eu tenho que tirar. Vai ficar jump. Defense. Pronto. Ou você coloca o did not, ou você coloca didn't. Vou fazer uma com didn't. Letra B, the children missed. Então, vai ficar o sujeito the children didn't miss. Tá vendo aí? Tira o ED por causa do did. Pronto, the school bus. Pronto, coloquei. Letra C. Quem é o sujeito? O sujeito é you. You, aí de novo, didn't. Agora, o verbo da letra C é o wrote, está aqui na segunda coluna. Como eu estou colocando na forma negativa, eu vou tirar o wrote da segunda coluna e vou botar o da primeira. Então, vai ficar write a beautiful poem. Letra D. My friends tried to understand me. Então, quem é o sujeito? My friends didn't tried, tem IED.
Como tem IED e eu estou usando o did, eu tiro o IED e coloco o Y de volta. Understand. E letra E, they went, they é sujeito, aí bota didn't, aí went está na segunda coluna. Como eu estou na negativa, eu tenho que tirar da segunda e botar na primeira. Então, didn't go to school yesterday. Pronto. É dessa forma que fica, tá? Agora, quinta questão, ele pede que, após ter feito os outros 4 exercícios, interrogue todas as orações do exercício 2. Então, é para a gente colocar as orações na forma interrogativa, né, do exercício 2. Vai ser parecida com a negativa, só que na interrogativa não tem o not, e o did é quem fica no começo da frase, antes do sujeito. Mas a mesma coisa que eu fiz com os verbos terminados em ED, que eu tive que tirar, e também os verbos que estavam na segunda coluna, que eu tive que colocar na primeira, por causa do did, que já está no passado. Então, vai ficar assim, did, the cat jump. E agora o que é que eu faço? Eu coloco a interrogação. Pronto, só eu colocar a interrogação. Ok? Coloco essa interrogação aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Coloco a interrogação. Pronto, está na forma interrogativa. Já a letra B vai ficar did the children miss, ó, tirei o ED, tá vendo? The school bus. E, novamente, coloco a interrogação. Coloca a interrogação. Pronto. Na letra C, a letra C eu vou colocar o did, depois o sujeito que é you, aí novamente o wrote está na segunda coluna, mas com o did ele volta para a primeira, vai ficar write beautiful one. Deixa eu ver o que está acontecendo. Letra D. My friends try to understand me. Então, vai ficar did my friends. Tiro o IED, boto o Y de volta. To understand. E, novamente, a interrogação. Sempre colocando a interrogação. E a letra E vai ficar did, they, aí novamente went, está na segunda coluna, mas com o did ele volta para a primeira, então did they go to school yesterday? Pronto, é dessa forma que ficam as frases. Só mais uma vez, não esqueçam, o verbo em inglês, o verbo principal em inglês
Só fica no passado, na forma afirmativa, tá? Você só coloca de no verbo, o de, o ied, ou então o verbo na segunda coluna, apenas na forma afirmativa. Forma negativa ou interrogativa, o verbo não tem ed, não tem d, não tem ied, e os verbos irregulares têm que estar na primeira coluna, que é definitivo, tá? Bem, gente, chegamos ao final da aula. Espero que vocês tenham entendido e que vocês respondam a atividade que a gente vai mandar pelo Google Formulário, né? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, com os professores, ou comigo, os seus professores, que a gente vai ter o maior prazer do mundo em esclarecer as dúvidas, né? Façam tudo direitinho, enviem para a gente. Um forte abraço e se cuidem direitinho. Beijão.